Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são? Então você já sabe, esse podcast é feito carinhosa e exclusivamente para você, meu amiguinho e minha amiguinha. E esse episódio do É Por Isso, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas, para trazer mais vozes femininas nos podcasts durante o mês de março. E o nosso É Por Isso de hoje, ele é inspirado em uma pergunta muito especial lá do É Por Isso 93, onde a gente comemorou 2 anos de programa na parte 2 do episódio. Então, Tio Gui, magia da edição, pra gente lembrar desse momento épico do É Por Isso. Eu gostaria muito de escutar um episódio sobre buracos negros, gente. Uau! Estrelas, como que elas foram formadas, sobre galáxias. E eu acho que as crianças que eram parecidas comigo quando criança vão gostar disso também. E para explicar por que as estrelas e galáxias existem, eu tô aqui com a Dani Piso, que é professora, vice-diretora de escola, mestranda em astronomia pelo Instituto de Astronomia da USP e também é lá do Escola Pública Podcast, além, é claro, de ser mãe da Júlia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Dani Piso. Olá, amiguinhos, amiguinhas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então explica pra gente começar aqui a nossa história, tia Dani, do que as estrelas afinal são feitas? Bom, vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bastante simples, porque é uma história um pouquinho complexa. Uhum. As estrelas, elas são feitas, na verdade, por nuvens de gás interestelar. Esse gás interestelar, ele é constituído por poeira e hidrogênio. Basicamente é isso. Essa poeira, ela é feita também de hidrogênio, porém, quando esse elemento começa a se juntar, ele forma moléculas, pequenas moléculas que vão se aglomerando, se juntando, vão dando as mãos e aí acabam formando essa nuvem de gás que a gente chama de gás interestelar. Uhum. Quando todo esse processo se completa, quando esse gás já está bem pertinho do outro, o que a gente chama de estrela começa a se formar. Esse gás esquenta, vai esquentando ao longo do processo e começa o que a gente chama de produção de energia, começa a gerar energia. E essa geração de energia que a estrela faz, começa a liberar algumas partes da estrela para fora dela. Acaba enriquecendo o meio onde ela está, então todo aquele espaço ao redor da estrela começa a ter moléculas daquele elemento que ela está formando, tudo bem? E aí outros corpos, outras astros celestes começam a se formar também. Perfeito. Aliás, a minha segunda pergunta para você é justamente um pouco dentro dessa outra composição. Eu não sei se tem conexão ou não diretamente com essa tua resposta, mas e as galáxias, né? Como é que elas se formam? As galáxias é basicamente o mesmo processo. A diferença da galáxia para a estrela é que a galáxia tem um ponto no centro dela que a gente chama de ponto gravitacional. Uhum. Então, o que acontece? Esse ponto gravitacional atrai tudo que estiver perto dele. Então, todo aquele material, todo aquele gás interestelar, todas as estrelas que foram formadas, eles começam a se aproximar e aí formam o que a gente chama de aglomerados de estrelas. Esses aglomerados vão se juntando porque esse ponto gravitacional vai atraindo cada vez mais estrelas. Quanto maior aquele grupo, mais estrelas ao redor vão sendo englobadas. Uhum. E aí acaba formando o que a gente chama de galáxia. É lógico que essas galáxias, elas não foram formadas instantaneamente. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre o Big Bang, né? A grande explosão, que o que aconteceu antes disso a gente desconhece por enquanto, mas o depois disso foi o que acabou gerando todo o universo tal qual a gente conhece.
Então, houve a explosão, houve a liberação do que a gente chama de matéria escura, e ela é escura porque ela não emite luz, então a gente não consegue enxergar essa matéria. E durante alguns bilhões de anos, essa matéria escura foi se juntando, foi, né, se aglomerando para poder formar os pequenos corpos celestes que foram se juntando. É sempre uma junção de materiais que estão ali no espaço, no que a gente chama de espaço. Quando se juntam muitas estrelas, e essas estrelas estão ali ao redor daquele ponto gravitacional, é o que a gente chama de galáxia. Perfeito. E eu sempre tive uma curiosidade, eu não sei se existe uma conexão direta entre esses dois temas, mas eu tô com uma excelente oportunidade de tirar essa dúvida, que é se existe de fato uma conexão, e se sim, qual seria a diferença entre galáxia e o que a gente atualmente chama de sistema solar. Existe uma diferença entre elas? Tem uma conexão direta entre essas duas coisas ou elas são completamente diferentes? Elas estão conectadas, porém são formações diferentes. Tá? A conexão entre elas acontece da formação. Como eu falei, é sempre a junção de astros que estão ali perto de um ponto gravitacional. O que vai diferir um sistema, a gente chama de sistema solar porque é a região onde nós estamos. Perfeito. Mas dentro da astronomia a gente chama o sistema, esse sistema solar de sistema planetário. A galáxia ela vai juntar várias estrelas ao redor de um mesmo ponto de gravidade, de atração. E o sistema solar, quem faz esse ponto de atração, quem faz essa junção é uma estrela. Diferente da galáxia. A galáxia tem um ponto gravitacional, não uma estrela no meio. O sistema planetário já tem uma estrela. No nosso caso, o nosso sistema planetário tem o Sol. Sim. Daí vem o nome sistema solar. Perfeito. A nossa estrela, ela acaba atraindo os gases que estão ao redor, acaba atraindo as formações rochosas, que a gente chama de planeta. Os 3 primeiros planetas do nosso sistema, partindo da estrela para fora, são todos planetas rochosos. Depois tem o cinturão de asteroides, que também está ali por força da gravidade da estrela, por força do Sol, da atração do Sol. Depois tem os outros gigantes, os planetas gigantes gasosos, que são esses gases que não foram atraídos diretamente para a estrela, porém eles conseguiram se juntar e formar os grandes planetas gasosos que a gente conhece. Júpiter, Saturno, Urano, né? Por conta também da temperatura, que é um pouco mais fria, então o gás fica sempre na região mais fria. O que for mais quente fica mais próximo à estrela, né? No caso, as rochas, essas coisas que suportam um pouco mais a temperatura mais alta. E uma estrela, ela pode se apagar? E o que acontece de fato quando ela se apaga? Ela morre? Então, a gente já falou um pouquinho de como a estrela se forma. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de como a estrela se desfaz. Todas as estrelas, dentro do centro dela, ali onde está todo aquele gás, acontece um processo que a gente chama de fusão nuclear. É um termo um pouquinho mais complexo, mas eu vou tentar simplificar. Essa fusão nuclear pega todos os elementos químicos que a estrela está produzindo, junta numa temperatura extremamente alta, e aí esses átomos acabam formando novos elementos. Então, por exemplo, tudo começa com hidrogênio. O hidrogênio se junta e forma o que a gente conhece como hélio, que vai se juntando, forma o carbono. Todo esse processo faz com que a estrela tanto gere energia, quanto gaste essa energia também. Então a estrela está gerando e gastando, gerando e gastando. Conforme ela vai produzindo novos elementos, ela vai gastando mais energia, porque ela precisa de muito mais força para poder juntar esses átomos mais, que a gente chama de átomos mais pesados. Quando ela utiliza mais força, ela gasta mais energia. Se ela está gastando mais do que produzindo, ela começa a ir perdendo a sua força. O que a estrela vai se tornar depois, quando a força dela acaba, quando ela para de fazer a fusão nuclear, vai ser diferente de acordo com o tamanho dela. Nós temos estrelas pequenas, consideradas pequenas,
que são estrelas como o Sol, por exemplo, ou menores. Essas estrelas menores, ela vai perdendo a sua capacidade de fusão nuclear, ou seja, ela vai perdendo a sua energia, vai perdendo a capacidade de juntar átomos e vai perdendo o seu brilho. Ela vai se tornando o que a gente chama de anã branca. A anã branca, ela é o final de vida de uma estrela pequena. Tudo bem? A estrela parou ali. Essa anã branca, a gente não consegue enxergar ela daqui, por exemplo. Tudo que a gente vê, todas as estrelas que a gente vê no céu, são estrelas que ainda estão no seu tempo médio de vida. Estão produzindo energia suficiente, estão com um brilho suficiente para a gente poder enxergar numa distância muito longa, muito longa. Agora, a anã branca, ela é tão fraquinha que imagina que a gente tem uma lâmpada incandescente e a gente está tentando enxergar ela 12 quilômetros de distância. A 12 quilômetros de distância. Então, assim, é uma luz muito fraquinha para a gente poder enxergar daqui. Então, a impressão que nós temos é que aquela estrela apagou. Então, a gente fala que essa estrela morreu, que ela apagou. Mas não necessariamente ela está apagada. Isso para estrelas pequenas. Estrelas com, a gente chama de massa solar maior, ou seja, estrelas que têm 2 vezes o tamanho do Sol, 3 vezes o tamanho do Sol, ela vai ter um outro destino. Ela passa a fazer essas fusões nucleares em menor intensidade, vai perdendo a sua capacidade de liberar o que a gente chama de luz. A luz que a gente enxerga hoje nada mais é do que a liberação de energia da estrela. Então ela vai perdendo essa capacidade e, dependendo, se ela for muito grande é outro destino, mas se ela for esse tamanho médio, entre aspas, que são 2, 3, 4 vezes o tamanho do Sol, aquele centro da estrela, ela vira um centro gravitacional também. Então tudo que está ao redor dela vai ser atraído para dentro dela. Só que ela não libera mais energia, então a gente não enxerga mais. E realmente não enxerga de maneira nenhuma. É o que nós chamamos de buraco negro. Perfeito. O famoso buraco negro. Exatamente, o famoso buraco negro. Que tudo que chega ali perto dele entra e nunca mais é visto. E as estrelas muito grandes, as estrelas com 15 vezes o tamanho do Sol, que a gente chama de 15 vezes a massa solar, ela acaba sendo tão grande que a energia dela, quando vai enfraquecendo, não é um processo lento como o da anã branca ou como o do buraco negro. É um processo muito rápido. Então ela colapsa, ela é muito grande, ela colapsa para dentro dela mesma, então ela faz aquele vupt, né, de captar toda a energia para dentro dela. Só que essa velocidade é tão grande que quando isso acontece, ela libera o resquício de energia dela de uma vez só. E aí é o que a gente chama de supernova, que são aquelas explosões maravilhosas que a gente consegue enxergar por alguns dias. Essas explosões, a luminosidade que é liberada nessas explosões, elas são tão intensas que são capazes de iluminar, por exemplo, uma galáxia inteira. Poderia iluminar a Via Láctea inteira. Então, a gente está localizado na nossa galáxia em um braço da nossa galáxia. Se isso acontece numa estrela do outro lado, é capaz da gente captar essa luminosidade da estrela aqui da Terra, por exemplo, de tão intenso que é. Uau! E eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: a gente, aqui no nosso podcast, brinca muito com isso, né? Com cenários e ideias imaginativas, enfim, cenários, realidades alternativas e fantasiosas. E eu queria te perguntar, baseado nisso, como é que você imaginaria um mundo onde não existissem estrelas no céu? Eu não sei se eu tô sendo tendenciosa, mas se não houver estrelas, nada mais existe. Perfeito. Né? Porque tudo que existe hoje no mundo veio da estrela. Todos os elementos químicos que a gente conhece, toda a matéria, toda essa junção e materiais que a gente conhece como são o ferro, a madeira, o nosso corpo, as nossas células, todo esse material vieram de estrelas, da energia que a estrela está produzindo e dos átomos que ela está produzindo ali no meio dela.
Então, se não houver estrela, então quer dizer que não existe mais nada, né? É verdade. Todo mundo que a gente conhece não existiria. Então, talvez seja meio quase que um paradoxo, né? Sim. Como que eu posso imaginar se não existe? Se não existe, eu não existo, então eu não posso imaginar também. Então é por isso que as estrelas e galáxias existem. Olha só, eu queria muito te agradecer, Dani, pelo teu tempo, pela disponibilidade. E antes da gente concluir aqui o nosso papo, eu queria que você passasse os seus links, como é que a gente faz para conhecer um pouco mais do teu trabalho. Enfim, divulga aí para os nossos amiguinhos e principalmente para os papais e mamães, como é que a gente faz para conhecer um pouco mais do teu trabalho. Bom, nas redes sociais vocês me encontram pelo @Dani_Piso, Dani com 2 N's e Y e Piso com 2 Z's, pizza, mas no masculino, pizza, no Instagram, no Twitter, no Facebook, todos os meus arrobas são esses. E eu também tô lá na Escola Pública Podcast, onde eu falo mais sobre a minha vida de professora e de todos os desafios da vida dentro de uma escola, principalmente das escolas públicas. Então, se você tem interesse, se você é da área, vale a pena passar por lá para conhecer um pouquinho mais da nossa realidade. Muito bem! Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, Dani. Foi um prazer gravar contigo e eu espero que a gente possa, enfim, voltar a temas tão bacanas quanto esse em breve aqui no É Por Isso, tá bom? Com certeza, com certeza. Estou à disposição. Fechou. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pra vocês também, meus amiguinhos e amiguinhas. E até a semana que vem. Tchau, tchau.